plenário do Senado deve votar na próxima quarta-feira um projeto que regulamenta o uso da inteligência artificial. Mas antes, na terça, o tema vai ser debatido numa sessão temática. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o Alexander Coelho, sócio do Godke Advogados, especialista em direito digital. Alexander, bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, Olívia. É um prazer falar com vocês. Alexander, queria te perguntar qual é o caminho que nós estamos tomando na regulamentação da utilização da inteligência artificial. É um caminho adequado para que a gente extraia desse instrumento tudo aquilo que ele pode nos dar de positivo e tente, de alguma maneira, controlar eventuais repercussões negativas? Ou seja, o Congresso caminha num sentido adequado, num sentido adotado por outros países para a gente extrair o que isso tem de bom ou não? Olha, Rafael, o Brasil está caminhando nesse sentido, tentando fazer os estudos necessários, né? Eles criaram uma comissão de juristas, que tem também pessoas técnicas na área de direito digital, de informática. O debate é bem amplo, né? O importante é que nós tenhamos aí tempo hábil para discutir todas as facetas desse problema, para que a gente tenha um ordenamento jurídico voltado para a inteligência artificial capaz aí de resolver as principais dores, né? Por exemplo, responsabilização de vieses, a responsabilização dessas decisões automáticas, a transparência nos algoritmos, né? Então, assim, embora não seja um assunto tão urgente, porque nós temos já algumas ferramentas jurídicas, como o Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil, que nos dão uma segurança jurídica para esses assuntos por enquanto. Obviamente, um marco regulatório específico para a inteligência artificial poderá aí, de uma certa maneira, regulamentar esses assuntos específicos que eu falei no início, ok? Agora, Alexander, o TSE aprovou uma série de resoluções há alguns meses que vão dar direcionamento para a aplicação das plataformas de redes sociais, da própria inteligência artificial, do uso dessas ferramentas e tecnologias nas eleições municipais desse ano. E entre essas medidas, como eu já citei, justamente limitações para o uso da inteligência artificial, a proibição das deepfakes, por exemplo. Mas é importante também tratar desse assunto de uma forma educativa com a população, porque hoje a inteligência artificial está presente em praticamente tudo. E em muitos momentos nós nem imaginamos que a inteligência artificial está lá fazendo parte da nossa vida. É importante falar de regulamentação? É importante. Mas não é talvez mais importante trazer esse tema de uma forma aberta para a população, para que nós entendamos realmente o que é a inteligência artificial? Perfeito, Lívia. É muito importante trazer esse debate para a sociedade, né? O mundo que nós vivemos hoje em dia é cada vez mais conectado. Hoje em dia, todas as pessoas têm acesso à internet, têm acesso à inteligência artificial. As pesquisas mostram isso, né? Que desde as escolas, os estudantes, as pequenas empresas já fazem o uso da inteligência artificial no seu cotidiano. Então, é importante que tenha que o governo se volte para essa atenção com base na educação, de conscientizar as pessoas no sentido de um uso responsável, ético, né? Sempre que fizer esse uso de inteligência artificial, é importante que mencione que esse produto ou que esse serviço foi utilizado através da inteligência artificial. Enquanto esse marco regulatório não sai, alguns pontos eles podem ser legislados com relação à inteligência artificial, como você bem disse aí, nessas últimas decisões do TSE com relação ao combate à deepfake num ano tão importante, que é o ano eleitoral que nós estamos, né? Amanda?
Alexandre, bom dia. Eu fico imaginando de uma forma mais ampla se o mundo e se as empresas estão preparados para lidar com o advento da inteligência artificial, que é muito rápido, né? É numa velocidade absurda, que, por exemplo, uma OpenAI anuncia uma nova versão do ChatGPT, que várias Big Techs estão concorrendo para colocar os seus softwares aí, seus chatbots, sua inteligência artificial. E parece que o mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, a gente não conseguiu regular ainda sequer as redes sociais. E agora a gente está falando de um avanço, de um desdobramento disso, da inteligência artificial que está provocando uma revolução, é como se fosse uma revolução industrial turbinada, uma revolução de todos os computadores do mundo. Os governos estão preparados para regulamentar isso, porque basicamente apaga a fronteira entre o que é real e entre o que é fabricado. Esses chatbots podem muito bem usar desinformação, tem questões de privacidade, tem questões de direitos autorais envolvidos, e a gente não vê o mundo se debruçando seriamente sobre isso. Aliás, a gente está um passo atrás, né? A gente não regulou sequer as redes sociais e a gente já está vendo os danos que isso pode causar. Não, perfeito, Amanda. O que a gente percebe no mundo todo, né, existe essa preocupação com a inteligência artificial. A Europa acaba sendo pioneira nesse sentido. Foi assim em 2016, o lançamento da GDPR. Depois, o Brasil, em 2018, posteriormente, lançou aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, em 2024, a Europa continua sendo pioneira e, a partir de fevereiro agora de 2024, entrou em vigor a primeira fase do Digital Services Act, que é uma lei de serviços digitais. Então, assim, é uma preocupação mundial, né? Os nossos ordenamentos jurídicos como um todo, em todos os países, não conseguem, de fato, acompanhar a tecnologia, o avanço da tecnologia. Ainda mais agora com a inteligência artificial generativa. Então, essa disparidade entre a tecnologia e o ordenamento jurídico tende a avançar cada vez mais. É importante que a gente se atente a isso, né? Se atente a regular, porque deepfake, disseminação de ódio, notícias falsas, isso não é interessante para ninguém. Então, é importante que o governo, como o Estado, tem feito, né, nos últimos tempos, buscar aí um ordenamento jurídico capaz de trazer segurança, sem comprometer a liberdade de expressão, que é muito importante, e que a gente tenha uma internet e as redes sociais de uma maneira ética e segura para todos. Alexandre Coelho, bom dia. Tivemos agora, nos últimos dias, a apresentação de algumas propostas por parte do Ministério Público, no sentido de que esse projeto que está em discussão venha a permitir o uso da inteligência artificial nas investigações judiciais. Na sua avaliação, cabe essa inclusão no projeto que está sendo discutido, essa permissão para uso nas investigações, ela de alguma forma viria a ferir os direitos e as garantias constitucionais, ou na sua visão realmente procede essa solicitação e de fato deve ser incorporada? Olha, a inteligência artificial ela pode ser usada como uma ferramenta, né? Sempre como uma ferramenta. O importante é que nós tenhamos sempre o crivo humano, né, para fazer aquele double check, porque nas tarefas cotidianas, a inteligência artificial ela pode otimizar uma série de medidas e de circunstâncias que nós temos, por exemplo, com relação às investigações. Eu acho que ela pode ser útil em análise de dados. Isso eu não tenho dúvida, né? Tanto para a gente buscar antecedentes criminais, outros casos similares, isso auxilia bastante. Eu acho que e é o que a gente tem percebido como tendência, a melhor combinação é o homem-máquina, né? Então, a inteligência artificial jamais poderá substituir a perspicácia, a sensibilidade humana, mas o auxílio do homem com a máquina seria a combinação perfeita. Muito bem, nós conversamos com o Alexandre Coelho, sócio da Godic Advogados, especialista em direito digital. Alexandre, muito obrigado, boa sexta-feira, até a próxima, hein? Eu que agradeço, Rafael, sempre à disposição da Jovem Pan. Um abraço. Muito obrigado.